E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar agora sobre arranjos. Então, a gente já falou sobre o princípio fundamental da contagem e como a gente usa o princípio fundamental da contagem para contar permutações. Agora a gente vai aprender como a gente usa o princípio fundamental de contagem para contar arranjos. Vamos fazer isso da mesma maneira que a gente fez nos vídeos anteriores. Vamos começar com um exemplo e aí, a partir desse exemplo, a gente faz uma definição mais formal do conceito de arranjos. Então vamos olhar o exemplo aí, olha. Imagina uma reunião de condomínio, né? Nós temos uma reunião de condomínio e nessa reunião de condomínio vai ocorrer uma votação para escolher um síndico e um subsíndico. 4 moradores se candidatam. Então vamos dizer que os 4 moradores que se candidataram, vamos chamar de morador A, morador B, morador C e o morador D. Então todo mundo vai votar primeiro num síndico e depois num subsíndico. Então é um processo de escolha em 2 etapas, onde eu vou escolher a partir de um conjunto base, que é esse conjunto aqui dos 4 candidatos, eu vou escolher 2 pessoas, a primeira opção para ser síndico e a segunda opção para ser subsíndico. Quantos resultados distintos eu posso obter? Vamos olhar isso aí primeiro naquele diagrama de árvore de possibilidades que a gente viu lá em cima no princípio fundamental da contagem. Então, eu tenho na primeira etapa aqui, eu vou escolher o síndico. Então, para essa primeira etapa, eu tenho 4 opções. O morador A, o morador B, o morador C e o morador D. Depois que eu escolhi o síndico, eu vou escolher na segunda etapa o subsíndico. E aí, obviamente, eu não posso escolher o morador que eu escolhi na primeira etapa, né? Se eu já escolhi na primeira etapa para síndico, ele não pode ser síndico e subsíndico ao mesmo tempo. Eu tenho que escolher um morador distinto. Seja qual for a opção que eu fiz para síndico, eu vou ter 3 opções para subsíndico, né? Então, um exemplo, se eu escolher aqui o morador B para síndico, restam o A, o C e o D para subsíndico, obviamente. E assim por diante, no caso do morador A, no caso do morador C, no caso do morador D. Né? Em qualquer um dos casos, eu vou ter sempre 3 opções restantes para a escolha de subsíndico. Então, como a gente viu no princípio fundamental da contagem, eu tenho a primeira etapa de escolha, eu tenho a segunda etapa da escolha, primeira etapa, segunda etapa. Aqui eu tenho 4 opções, morador A, B, C ou D. Depois que eu escolhi na primeira etapa um morador para síndico, restam 3 opções. Pelo princípio fundamental da contagem, o número total de opções é igual a 4 vezes 3, 12. Nessa última coluna aqui, a gente montou todos os resultados possíveis, que é um exemplo simples, né, pequeno, dá para a gente fazer isso. Uma coisa que é importante observar aqui é que cada um desses resultados aqui, apresentados nessa coluna, formam um agrupamento ordenado ou uma sequência. O que eu quero dizer com isso? Olha, esse resultado aqui, A, B, ele é diferente desse resultado aqui, B, A. Por quê? Porque no primeiro caso aqui, o A é o síndico e o B é o subsíndico. No segundo caso aqui embaixo, o B é o síndico e o A é subsíndico. Então, nesse caso, a ordem é relevante. Então, a gente faz a conta dessa maneira aqui, usando o princípio fundamental da contagem. Agora vamos definir de uma forma um pouquinho mais formal o conceito de contagem de arranjos. Então, dado um conjunto com n elementos distintos, chama-se arranjo desses n elementos, tomados K a K, qualquer agrupamento ordenado de K elementos distintos escolhidos entre os n existentes. Então, eu tenho um conjunto, que é a base do meu processo de decisão, e ele tem n elementos. Esses elementos são todos distintos. Então, eu chamo de arranjo desses n elementos, tomados K a K, e K, aqui, menor ou igual a n, qualquer agrupamento ordenado de K elementos distintos escolhidos entre os n existentes. Então, no exemplo anterior, eu tinha um conjunto, o meu conjunto eram os 4 moradores que se ofereceram para a eleição de síndico e subsíndico, morador A, B, C e D. Então, o meu n aqui é igual a 4, e eu quero tomar 2 moradores. Então,
o meu K é igual a 2. E aí, ó, 2 é menor do que 4. Então, está dentro da definição. Beleza. Os meus agrupamentos vão ser ordenados. Por quê? Porque a primeira opção vai ser o síndico e a segunda opção vai ser o subsíndico. Então, é ordenado. Se eu trocar isso aqui, eu inverto as funções, né? O síndico passa a ser subsíndico e vice-versa. Então, é um agrupamento ordenado, tá legal? A ordem faz diferença, a ordem de escolha faz diferença. E aí, a gente nota uma coisa curiosa, né? Qual a diferença, então, de uma permutação para um arranjo? Na verdade, a permutação é um caso particular do arranjo, né? Quando o K for igual a N, nota que na definição ali em cima, o K é sempre menor ou igual a N. Então, quando o K for igual a N, eu vou ter uma permutação. Então, a permutação ela é um caso particular de arranjo. É um caso particular. É um caso quando K é igual a N. Como é que a gente usa, então, o princípio fundamental de contagem para definir uma fórmula para calcular esses processos de formação de arranjos, né? Vamos ver aqui, ó. Lembra o exemplo que a gente deu aqui? A gente fez o processo de escolha do síndico e aqui na última coluna da árvore de possibilidades a gente definiu os resultados possíveis, né? A gente representa arranjos de N elementos tomados K a K com o símbolo A de N tomado K a K. Como é que a gente define uma fórmula? Presta atenção, olha. Se eu tenho N elementos tomados K a K, na primeira etapa do meu processo de escolha, eu vou ter sempre N opções de escolha. Todos os elementos do meu conjunto vão estar disponíveis. Eu posso representar isso também assim, ó. Eu posso representar isso equivalente a N menos 0. Ou seja, todo mundo está disponível, eu não tenho que tirar ninguém. Agora, na segunda etapa, eu vou ter N menos 1 elementos no meu conjunto para escolher, dado que os elementos têm que ser sempre distintos. Eu não posso repetir elementos. É uma sequência ordenada, então eu tenho que subtrair um elemento. Qual? O elemento que eu escolhi na primeira etapa. Na terceira etapa, eu tenho quantos elementos? N menos 2 elementos. Eu tenho que subtrair 2 elementos, por quê? O elemento que eu escolhi na primeira etapa e o elemento que eu escolhi na segunda etapa. Se eu seguir essa lógica aqui, ó, na 40ª etapa, eu vou ter N menos K menos 1 elementos. Repara, né? Na segunda etapa, eu tenho N menos 1. Na terceira etapa, eu tenho N menos 2. 1 é 2 menos 1. 2 é 3 menos 1. Aqui eu tenho, na 40ª etapa, N menos K menos 1. Também pode ser representado por N menos K mais 1. Beleza? Então, olha, um arranjo de N elementos tomados K a K vai ser igual, pelo princípio fundamental da contagem, a N vezes N menos 1 vezes N menos 2 vezes até o N menos K mais 1. A gente pode simplificar essa fórmula aqui usando o conceito de fatorial. Eu tenho, olha, em cima eu vou ter N fatorial. Embaixo eu divido por N menos K fatorial. Se você observar, vai dar exatamente a mesma coisa. Tá bom? Agora vamos olhar aqui em cima uma curiosidade. Vou pegar esse pedacinho aqui. Eu falei aqui em cima, né, que permutação é um caso particular de arranjo, né? Um caso particular quando K é igual a N, ou seja, quando eu quero um arranjo de N a N, eu disse que isso é igual a uma permutação de N elementos. Dá uma olhada nisso, ó. Como é que fica um arranjo de N a N? É igual, pela fórmula que a gente viu ali embaixo, ó, N fatorial sobre N menos K, mas K é igual a N, então fica N menos N fatorial, né? Isso aqui é igual a N fatorial sobre 0 fatorial. Lá atrás no vídeo de fatorial a gente definiu o 0 fatorial como sendo igual a 1. Então isso é igual a N fatorial, que é exatamente igual à fórmula que a gente definiu para calcular permutações de N elementos. Então a permutação é um caso particular do arranjo quando K é igual a N. Beleza, pessoal? Então, vamos fazer uns vídeos aí
com exercícios para fixar esse conceito de arranjos, e depois a gente vai fazer um vídeo falando sobre combinações, tá legal? Vejo vocês aí nos próximos vídeos.